Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do nosso querido colunista Roberto Rachevski, que está, aliás, lançando um livro, está fazendo aí uma jornada por várias cidades para divulgar a sua obra, que eu já digo para vocês o título, é O Grego, o Frade, a Heroína, a Revolução Pacífica e Civilizatória, lançamento do nosso querido Roberto Rachevski pela LVM Editora. Está fazendo aí noites de autógrafos pelo país, a gente convida você a prestigiar no seu estado, a verificar essa agenda para ver quando vai acontecer na sua cidade. E nós começamos então com o artigo dele, Censura, Coerção e Estado de Direito. O Roberto nos diz que governos onde vige o Estado de Direito não podem fazer nada que um indivíduo não poderia fazer, porque estariam incorrendo em um ato de violência contra terceiros, comportando-se de maneira pacífica, sem terem violado os direitos de ninguém. Se o governo se intrometer, agir pela força contra esses indivíduos pacíficos, ele, na verdade, está deixando de ser um governo sob a égide de um Estado de Direito. O uso da coerção só se justifica quando tiver como objetivo a ação retaliatória, uma reação provocada por quem tiver iniciado o uso da força ou de fraude em primeiro lugar. E mesmo assim, apenas contra essas pessoas que tiverem iniciado essa violência, é a visão do nosso objetivista Roberto Rachevski. Analisando o governo, que certamente faz muito mais do que isso, que é o governo da esquerda, o governo do PT, nós temos um texto do Biratan Jorge Ório, A Síndrome Crônica da Esquerda Mundial. Nosso professor e conselheiro Biratan nos diz que, numa declaração recente no exterior, no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, o presidente Lula, infelizmente o atual ocupante da presidência do nosso país, com aquele ar premeditado de irritação, como um professor passando sabão permanentemente em alunos travessos, afirmou que é impossível fazer investimento no Brasil com a taxa de juros de 13,75%. É a velha tentativa dele de ficar dando bronca no presidente do Banco Central, o nosso Roberto Campos Neto. Acrescentou: espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado. O comentário é uma confissão, diz-nos o professor Iório, da incompetência do seu governo. Ou não é um despropósito assustador que um chefe de governo de qualquer nação, e ainda por cima no exterior, falando para os chefes de Estado e de governo de outros países, conclame os empresários patrícios a não investirem no próprio país? Como é possível uma coisa dessas? A rigor, as atitudes mais indicadas a serem tomadas depois de tal disparate deveriam ser em ordem de prioridade crescente a de usar o habitual clichê de que não foi bem isso que quis dizer, ou de desculpar-se, ou preferencialmente de renunciar ao cargo, coisa que infelizmente Lula jamais irá fazer. E segue-se uma série de análises dos absurdos ataques que Lula vem fazendo a Roberto Campos Neto, que são uma forma de desviar o foco dos desvarios, dos absurdos, das ineficácias do seu populismo desbragado. Uma das coisas que o governo vem tentando fazer é aprovar o PL da censura, o tema que vem chamando a atenção nos últimos dias, e é sobre isso o artigo do Gabriel Wilhans. Não há convergência possível. O PL da censura deve ser enterrado. Uma das críticas que muitos têm feito ao PL da censura, conforme começa analisando o Gabriel Wilhans, e ele mesmo fez essa crítica, é que vem tentando aprovar esse projeto de uma forma afobada, assodada, com pressa demais, sem dar tempo às oposições de analisarem o projeto, de podarem o projeto, sem que seja feito o devido debate sobre o seu conteúdo com a sociedade brasileira, com a sociedade civil. Mesmo considerando isso, ainda que isso seja verdade e revele, diz-nos o Gabriel, a pequenez de muitos dos nossos homens públicos, o raciocínio poderia sugerir a crença na possibilidade de algum tipo de convergência e em que, com a colaboração das vozes hoje dissonantes, seria possível depurar o texto de suas vicissitudes e chegar a um consenso que não ponha em risco a liberdade de expressão.
O Gabriel acha que isso não é possível, ou seja, que o PL das fake news ou o PL da censura deve ser rejeitado integralmente, porque o único mérito que ele possui é o mérito da censura. É a proposta de coibir a liberdade de expressão. Não haveria como afastar isso do conteúdo do projeto. Essa é a opinião do nosso Gabriel, que está preocupado com a proteção da liberdade de expressão, que é tema do artigo da Juliana Bravo, a importância da defesa da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, lembra-nos a Juliana, não implica lesão a direito de terceiros, mas o exercício do próprio direito individual de um sujeito, e quando censurada, quando punida a liberdade de expressão, isso contradiz os valores cardeais pelos quais essa liberdade é protegida: democracia, igualdade, tolerância e autonomia. Mas é justamente em nome desses valores que a liberdade de expressão existe para resguardar que vem sendo defendida ultimamente a censura, a limitação indevida desta liberdade, o exercício do autoritarismo sobre essa liberdade. E essa é a preocupação da nossa Juliana Bravo. Preocupação que não tem os autoritários socialistas, e o socialismo é tema de um artigo, mais uma vez, do Roberto Rachevsky: o socialismo acaba quando termina o dinheiro dos outros. O texto do Rachevsky se destina a demonstrar a incompatibilidade absoluta entre o socialismo e a produção de riqueza, o empreendedorismo e a geração de valor na sociedade livre. E isso se resume com uma citação do artigo dele: quando o socialismo entra pela porta da frente, quem cria e produz tem que sair pela porta dos fundos ou até mesmo pela janela. Agora voltamos à liberdade de expressão e às ameaças que ela vivencia no Brasil, com o texto da coluna Judiciário em Foco, da nossa querida advogada Kátia Magalhães, sob o fogo cruzado da censura togada. O texto é uma análise das atitudes do ministro Alexandre de Moraes. O texto enfoca, no momento em que nós gravamos este vídeo, nós já tivemos outras atrocidades sendo cometidas por este ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, mas o texto foca na convocação que ele fez a presidentes de entidades privadas, principalmente plataformas Google, Spotify, Brasil Paralelo, para deporem na Polícia Federal por conta das suas opiniões acerca do PL da censura. Alexandre de Moraes vem se portando de maneira a demonstrar que tem alergia à manifestação de opiniões distintas. Ele ameaça, ele intimida os presidentes destas entidades privadas, ao passo que presidentes, por exemplo, de grandes emissoras de televisão, que vêm fazendo campanha desbragada pela aprovação do PL, não recebem o mesmo tratamento. Por que será? Por que será? É só contra quem é contrário à visão do governo e à visão do próprio Alexandre de Moraes? Como podemos ainda dizer que o Brasil é uma democracia se coisas como essa acontecem quase todo dia agora? Quem certamente não é democracia são países admirados por Lula e pelo PT, como Cuba, por exemplo, Venezuela, a Coreia do Norte também, uma ditadura explícita e totalitária, inclusive. Nós temos, então, uma republicação de um texto que fez muito sucesso, do Luan Esperandio: não há nada mais desigual do que países socialistas. O texto mostra que os ditadores socialistas, que tomam o poder em nome retoricamente da igualdade, impõem a miséria mais abissal aos seus concidadãos, enquanto eles vivem no luxo e na opulência. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.